bom dia! Vamos ao nosso momento de revisão. Vamos estar revisando ciências. Nós estudamos em ciência o capítulo sobre as relações entre os seres vivos. Essas relações entre os seres vivos, elas têm que acontecer por quê? Porque é uma relação de interação, ou são relações de interação de um ser vivo para com o outro. Dentre essas relações de seres vivos, nós temos as cadeias alimentares e nós temos as teias alimentares. A cadeia alimentar, o que é uma cadeia alimentar? É uma sequência de relações alimentares entre os seres vivos. Então, a cadeia alimentar é uma sequência ou várias sequências, de relações alimentares entre esses seres vivos. Como a gente observou, numa cadeia alimentar, nós temos os 3 elementos básicos que compõem a cadeia alimentar, que é o produtor, o consumidor e o decompositor. Quem é o produtor? O produtor são as plantas, Quem são os consumidores? São aqueles animais que se alimentam, dentro da cadeia, sejam de plantas ou sejam de outros animais. E nós temos os decompositores, que quem é? São os fungos e as bactérias que decompõem esses animais quando eles chegam ao seu estágio final de vida, certo? Se você observar, por exemplo, nós temos aqui uma planta, um capim, Então, o capim na cadeia alimentar é o quê? É o produtor, Por que elas são chamadas de produtoras? Porque elas são seres autótrofos, Que elas utilizam a luz solar para estar realizando a sua fotossíntese, que é o processo de alimentação, tá certo? E a união e a junção dessas cadeias alimentares formam o que nós chamamos de teia alimentar. Então, teia alimentar é a junção das cadeias alimentares, tá certo? Depois a gente observou também, que dentro destas relações há o desequilíbrio, entre as cadeias e as teias alimentares. Esse desequilíbrio, ele pode ser causado pelo homem, Pelas ações drásticas que o homem faz na natureza, fazendo com que haja o descontrole dessas, cadeias e teias alimentares, trazendo como consequência a morte de muitos animais, trazendo também o desabitate de muitos animais, porque quando o homem ele provoca estas mudanças drásticas no meio ambiente, ele quebra a cadeia alimentar e, consequentemente, a teia alimentar, fazendo com que os animais eles fiquem desprotegidos, eles fiquem sem habitat natural. E uma das causas, são várias causas que a gente tem, que o homem pode estar fazendo, essa quebra na cadeia alimentar e essa quebra na teia alimentar, causando assim um desequilíbrio. São vários, mas dentre eles nós temos um muito presente, que são as queimadas, que está acontecendo agora nos nossos dias atuais. Mas a gente também tem o que? Tem o desmatamento, tem a caça, predatória dos animais, também tem a poluição do ambiente, das águas, do próprio meio terrestre. Então, tudo isso são o quê? São ações que desequilibram essas teias e essas cadeias alimentares. A gente também estudou sobre o quê? Sobre as relações entre os seres vivos, as relações ecológicas entre os seres vivos, que nós vimos que são 5, que são a sociedade, que são a competição, a predação, o parasitismo e o inquilinismo. Mas a gente sabe que todas essas relações biológicas, ou melhor, ecológicas, elas acontecem para haver uma harmonia entre as cadeias e as teias alimentares. Elas não acontecem para causar desequilíbrio ou desarmonia. Pelo contrário, essas relações ecológicas, elas acontecem para manter o equilíbrio. Por exemplo, a sociedade, é uma relação entre seres vivos de espécies diferentes ou de mesma espécie, em que ele tem, a sua função dentro da cadeia alimentar ou da teia alimentar. Cada um tem a sua função para beneficiar a si, claro, e ao outro, É um conjunto em sociedade. Eles fazem, eles agem para que eles todos sejam beneficiados. Já a competição ela acontece, entre indivíduos de uma mesma espécie, mas também pode ser em espécies diferentes,
E os seres vivos, nesse tipo de relação, eles competem por alimento, eles competem por habitat, né? Por território, também eles competem por acasalamento, né? E eles brigam entre si para manter-se ali, ou também para ser líder, né, da equipe. Então, eles competem e o melhor, né, sai vencendo. Já a predação é o tipo da relação em que um animal ele se alimenta do outro, né? Eles também podem ocorrer, né? Geralmente esse tipo de relação ocorre em espécies diferentes, onde um alimento é considerado presa e o outro predador. O que mata é o predador e o que morre é a presa, né? O que morre para alimentar o outro. Então, nesse tipo de relação, você pode pensar assim, mas é uma relação desarmônica. Não é, né? É uma relação harmônica. Tudo isso acontece para manter o equilíbrio. E o parasitismo? O parasitismo é um tipo de relação em que o ser vivo, ele utiliza o outro ser vivo, ele se beneficia do outro ser vivo, mas ele não mata, certo? Ele apenas causa, né, causa alguns males no ser, porque ele se alimenta do outro animal. Então, esse outro animal que está servindo de alimentação, ele vai enfraquecer, como no caso do carrapato, né? Que a gente vê que dá no gado, dá no cachorro. Se o cachorro tiver muito carrapato, o que acontece? Ele vai ficar fraco, tem que levar para o veterinário para poder combater o carrapato, para que ele possa, né, se restaurar. Então, o parasitismo é o animal que fica, né, se alimentando do outro, sem, assim vamos dizer, sem causar, né, grandes prejuízos, certo? É uma relação que ela não causa grandes prejuízos ao outro. Causa prejuízo sim, mas é pouco prejuízo, certo? Ele é prejudicado, né, mas ele não chega a morrer, certo? Como é o parasitismo, ele se aloja no outro ser para dele se alimentar, mas ele não... ele apenas prejudica com danos, né, mais leves, mas o animal não chega a morrer. O inquilinismo também não morre, né, não prejudica o outro ser de forma nenhuma. Nós vimos aí as relações ecológicas existentes entre os seres vivos, que é a sociedade, a competição, o inquilinismo, a predação e o parasitismo. Lembrando mais uma vez, a sociedade, ambos se beneficiam, né? Eles têm as suas funções, que eles realizam essas funções para beneficiar um ao outro. A competição, eles competem, né? O mais forte ele vence, eles competem por alimento, eles competem por território, eles competem por acasalamento, né? A predação é a mais, né? Vamos dizer assim, que é a mais, que causa-se mais, né? Um certo, tá bom? Por quê? Porque o animal ele mata o outro para poder se alimentar. Predador é o animal que mata, presa é o animal que morre. O parasitismo é aquele que vive sobre o outro animal, dele se alimentando, causando, né, pequenos malefícios, mas não chega a matar o outro ser, né? E o inquilinismo é uma relação que ela não prejudica a ninguém, apenas o ser vivo, ele utiliza-se de algo, né, para estar ali habitando, como é o caso da conchinha que eu falei para vocês, né? Que é o caso também de algumas plantas, né? Algumas plantas também, né? No livro de vocês cita a bromélia, né? Que ela, né, vive, né? Ela se aloja no caule de uma outra planta e lá ela cresce e floresce, tá certo? Então, a nossa revisão de ciências bem prática, né? Quem prestou atenção, com certeza vai, tirar 10 na avaliação.